Olá, galera! Boa noite! Bora para mais uma live! Como vocês estão? Tudo bem por aí? Hoje a nossa live é para falar de retorno, né? O retorno que em algumas cidades está acontecendo, em outras ainda tá mais ou menos lá, meio cá, mas o mais importante é que a gente sabe que está caminhando, né? Se está caminhando é porque é muito provável que a gente inicie um novo ciclo dentro do processo da educação, certo? E aí, então, para nós podermos ter um retorno organizado, hoje a gente vai falar sobre 5 metas importantes para a gente focar, tá? Não quer dizer que tem que ser só essas. Essas são, na minha opinião, as 5 mais importantes e em cima disso a gente vai criando outras. Ah, Raquel, senti que aqui pode ser assim, aqui pode ser assado, vou fazer desse jeito, vou fazer daquele. É ir fazendo, é ir testando. Porque o que dá certo para minha escola não necessariamente vai dar certo para a sua escola. A gente não pode esquecer esse super detalhe, tá bom? Vamos lá, vamos começar. Como eu falei, vão ser só 30 minutinhos, papel e caneta na mão e bora anotar tudo para não perder e amanhã já começar a colocar tudo em prática, tá bom? Bora lá, galera! Sejam bem-vindos para quem está chegando agora. E aí, para quem está chegando agora, pode mandar o aviãozinho para as coordenadoras amigas, para os coordenadores amigos, para mais pessoas virem para nossa live. Aperta esse coraçãozinho aí, segura para mais pessoas receberem a minha live. O Instagram tá mega instável esses dias com várias novas atualizações e aí chega para menos pessoas. Vamos começar. Então, você me conta aí, na sua cidade já retornou para o sistema presencial ou para o sistema híbrido? Como é que tá? Vai me contando aqui para que eu já tenha noção para eu ir auxiliando vocês. Se for tendo alguma dúvida, já vai colocando nesse pontinho de interrogação que ao longo da live eu tiro as dúvidas de vocês, tá bom? Bora lá. O primeiro item que eu quero falar com vocês é sobre o suporte bem de pertinho para os professores. Raquel, mas eu já faço isso, que diferença tem do meu dia a dia? Eu já dou um suporte, o que eu preciso, o que eles precisam, eles me procuram, eles falam aqui, falam ali, e aí a gente acha que é o suficiente, mas não é. Ó, já tem aqui, ó, Fabi tá falando que retornou hoje, aqui também, né, Fabi? Gerlane está falando que voltou também hoje no sistema híbrido. Então, estamos voltando aqui em Minas, né? Estamos voltando essa semana. Algumas cidades ainda não, sei que ali região da Bahia também ainda não, né, não tá muito bem aí com esse retorno, mas o mais, ó, a Aline está falando que não retornou aqui sempre com previsão de início para outubro. Tomara que antecipe, né, Aline? Mas se não, já vai organizando, anota tudo que eu for falando para você já preparar a possibilidade para esse retorno aí ser o mais eficiente possível, você passar menos aperto, tá bom? Ó, a primeira coisa então é essa aproximação com os professores. Os professores estão extremamente instáveis, extremamente angustiados e nós somos o equilíbrio desses professores. Raquel, mas eu também estou angustiada, Raquel, também estou preocupada, como assim eu tenho que ser o equilíbrio para ele? Temos. Quando nós optamos por sermos gestores, a gente opta por sermos esse equilíbrio. E aí entra o que eu já falei em algumas vezes aqui, a possibilidade de sermos vulneráveis. O que significa isso nesse momento, Raquel? É eu dizer para o meu professor, eu também tenho medo, eu também estou preocupada, mas a gente vai seguir tudo que tiver ao nosso alcance para a gente ter um retorno mais equilibrado, um retorno que a gente se sinta menos angustiados, né? Hoje, uma amiga compartilhou comigo que foi muito angustiante o primeiro dia. Eu perguntei para ela, falei, mas por quê? O que aconteceu? E ela falou assim,
a angústia que a gente estava em seguir, arrisca os protocolos, em fazer tudo do jeito que tinha que ser, extremamente ali, arrisca, foi criando um estresse tão grande na gente, nos professores, que no fim daquele período de 4 horas só eu estava morta, destruída, e nem tinham sido tantos alunos assim. Por que que isso muitas vezes acontece? Pela pressão que a gente coloca em cima da situação. É uma situação delicada? É. É uma situação preocupante? É. Mas ela é uma situação que com muito estudo é possível, né? E com muita, sintonia, união. Então, o primeiro item é esse. É a gente dar esse suporte bem de perto para os nossos professores se sentirem acolhidos, se sentirem preparados, se sentirem aptos a estarem em sala com os alunos depois de 1 ano e meio fora, né, em algumas regiões como esqueci o nome, como esqueci. Como a Aline falou que só retorna em outubro. Olha só, vão ser quase 2 anos aí ausente, né, da escola. É muito tempo, então ter esse contato de pertinho com o professor e acolhendo um a um, vendo aonde que ele tem mais segurança, onde que ele tem menos segurança e ir caminhando ali junto vai tornar esse momento mais tranquilo para todo mundo. E aí, óbvio, se tá tranquilo para o professor, fica tranquilo para quem? Pra gente, galera! Então, se nós da coordenação, gestão, queremos tranquilidade, a gente precisa estar com os nossos professores tranquilos, preparados, aptos, tá? Então, acompanhar de perto é nesse sentido que eu quero dizer. É em deixá-los confiantes, é em deixá-los seguros para que tudo isso dê mais certo nesse momento. Tá? Ana Paula está contando, querida, entrei na coordenação no início do ano e meu primeiro objetivo foi acolher os professores. Eu pude perceber que o acolhimento fez com que trabalhassem mais tranquilos. Perfeito, Ana Paula, brilhou. E por que que isso acontece? Porque se a gente pensa como nós gostaríamos de estar, né, entrando em um processo, a gente já consegue transmitir isso e deixar com que seja recíproco. Então, pensar o que eu, enquanto coordenador, acredito que é importante. Eu acredito que é importante ser eficiente. E eu acredito que é importante ser afetivo, né? Hoje, um professor entrou em contato comigo, me disse que estava inseguro com algumas questões que ele vivenciou, isso, aquilo outro, tal, não sei o quê. A primeira coisa que eu falei para ele, olha, você tem que retornar quando você tiver segurança. Enquanto isso, eu e toda a equipe gestora estará para te ajudar aqui. Não se esqueça disso, tá? E por que que a gente não pode esquecer disso? Porque são nesses momentos que a gente torna esse professor um professor que se sente acolhido. Então, a fala da Ana Paula está perfeita, a gente precisa acolher. E quando a gente acolhe, acontece uma outra coisa, a gente recebe conexão. E essa conexão faz com que eles se sintam seguros para dizer para a gente quando eles estiverem bem e quando eles não estiverem bem. Faz sentido isso para você? Eu me sinto segura em compartilhar que eu não estou bem com alguém se esse alguém me der abertura para isso. Eu preciso criar conexão para eu me sentir segura, né? Jarlene está falando, eu entrei na coordenação na pandemia, eu não conheço os meus professores pessoalmente. Amanhã será o nosso primeiro encontro, eu estou ansiosa, eu imagino a sua ansiedade, eu estaria também, Jarlene. A primeira coisa que eu vou te dar aqui já de dica, seja transparente com eles. Seja aberta, seja franca. Fala, gente, estou chegando agora, é o primeiro dia que eu vejo vocês, que mistura de sentimentos. Eu fiquei ansiosa, eu fiquei em alguns momentos até angustiada de pensar como que seria esse momento, como que seria essa acolhida. Eu quero muito estar com vocês pessoalmente, presencialmente, sempre. Será muito bom. Então, seja verdadeiro. É a melhor forma de você mostrar para ele que você é um humano. Você não está ali querendo ser uma máquina, você quer ser humana e quer humanizar a sua coordenação, tá bom? E aí, o item 2, vai me contando se está fazendo sentido por aí, gente. O item 2 das nossas metas para um retorno
organizado, um retorno que a gente se sinta bem, né? Especialmente nesse momento de tantas dificuldades, de tantos desafios, é a organização do nosso espaço de trabalho. Um dia desses eu tinha ido na escola para aplicar algumas provas para os alunos. Um dia desses já tem um mês, mais ou menos. Não, mentira, foi antes das férias, tem quase 2 meses. E aí aplicamos as provas e tal, e eu entrei na minha sala, abri meu armário, Jesus amado, a bagunça que estava. Por que estava essa bagunça, Raquel? Se você coloca que você é tão organizada. Tem algumas razões. O meu armário, ele não é só meu. O meu armário, ele é coletivo com uma outra coordenadora e também com um vice-diretor. Quem tem acesso a ele? Todo mundo da gestão, tá? Não sou só eu. E antes de entrarmos na pandemia, eu tive 10 dias de férias prêmio, em que uma outra coordenadora estava no meu lugar, extremamente organizada, mas na época com várias demandas muito loucas, e o meu armário foi desorganizando significativamente. Cheguei lá, gente, meu armário tá uma zona, na minha concepção tá uma zona. Quando eu voltar, eu vou tirar uma foto para vocês, porque eu ainda estou no híbrido, porque as turmas que estão são da outra coordenadora que entrou conosco. E aí, nessa loucura toda, eu abri o meu armário e fechei rápido, falei, tranquei, falei, só quando eu tiver tempo para isso. Como eu estava aplicando prova, eu não tinha tempo de pensar na bagunça que ele estava e rapidamente fechei o meu armário. Quem já viveu algo assim, né? Quem tem um armário compartilhado. Então, vamos à dica dessa organização do espaço. O espaço em que você está, ele precisa estar organizado. Por que ele precisa estar organizado? Porque senão você surta. Você vai se vendo naquela bagunça, você vai se vendo naquela loucura, você vai se vendo naquele tumulto que fica de papel, de coisa, enfim, vai ali indo um tumulto de coisas e você se perde, você não sai do lugar. Então, um dos pontos principais para esse retorno é você ter um ambiente na sua sala organizado. Primeiro que essa organização vai trazer higiene para o ambiente, a gente precisa disso nesse momento. Faz sentido? E a segunda coisa que é importante da organização é que você se encontre facilmente diante dos desafios que você vai viver no retorno. Não vão ser poucos os desafios. Se você não estiver organizada, como é que você vai dar conta de organizar o restante da sua escola? Então tem que estar organizado sim. Raquel, como que eu organizo o meu espaço? Eu tenho alguns posts que eu tenho colocado sobre organização, mas eu vou falar algumas coisas rápidas aqui. Nomear pastas, né? Colocar aquelas pastas suspensas, colocar as coisas em pastas pretas. Então, ir criando no seu armário nichos que organizem o espaço. Aqui é o espaço dos diários dos alunos, aqui é o espaço de pendências, aqui é o espaço de material de escritório. Então, organizar e setorizar o seu armário por nichos que você usa. E no meu caso, que nós usamos, porque não sou só eu que uso, né? Outras pessoas fazem uso desse espaço. Então, quanto mais organizado tiver, mais organização eu vou poder cobrar em troca. Podem ser que tenham pessoas que não sejam tão organizadas, pode ser que tenham pessoas que sejam mais sistemáticas e, enfim, a gente vai fazendo uma bagunça ali se a coisa não estiver bem setorizada. Então, setorize o seu armário. Pense como uma organizadora mesmo. Olha, e pense, melhor do que pensar como alguém que organiza, pense como alguém que está chegando ali e que não conhece o seu espaço e que precisa fazer uso dele sem conhecer. Então, criar tudo ali de uma maneira que as pessoas batam o olho, independentemente de você estar presente ou não, vai manter essa organização. O que lá na escola eu gosto muito? As coordenadoras da manhã, elas já usam separadores, mas eu uso aquelas pastas de arquivo, que tem verde, azul, vermelha, que usa muito em secretaria escolar para guardar aqueles diários antigos, documento de aluno. Eu gosto destas pastas porque eu ponho uma etiqueta grande dentro da pasta e dentro dela aquele determinado conteúdo, aquele determinado assunto. A Dani tá falando, um ambiente coletivo precisa ser organizado, precisa de organização, verdade. Um ambiente que não é coletivo já precisa, né? O coletivo eu acho que é pior ainda, porque como acabei de falar, todo mundo usa, né? Então,
É muito importante, sim, que tenha essa organização. Tá fazendo sentido por aí? Vai me contando aqui. Estão anotando? Anotem para não perder nada. E aí, o terceiro item, o planejamento das ações para o retorno. Raquel, eu não sei me organizar com planejamentos. O que eu faço? Tenho duas possibilidades aqui, pessoal. A primeira delas é entrar para a minha mentoria. Na minha mentoria, uma das coisas que eu pego mais pesado é sobre a organização e o planejamento, porque eu acho que essa é uma das principais bases para um coordenador caminhar bem, né? Caminhar de uma maneira que faça mais, que traga mais tranquilidade. Tá? O outro passo é ir comendo meu conteúdo, porque dentro dos meus stories e dentro dos meus posts eu tô sempre falando sobre planejamento, tô sempre falando sobre organização, tô sempre falando sobre os processos que a gente precisa para que isso caminhe bem. E aí, vamos lembrar aqui, quando que vai ter mentoria de novo, Raquel? Eu faço um lançamento da mentoria em grupo para um número super reduzido de pessoas, tá bom? De coordenadores. Agora no dia 11 de agosto, marca aí, 20 horas, vai ser pelo YouTube. Aonde que eu vou disponibilizar o link? Eu vou disponibilizar primeiro de tudo o link lá no grupo do WhatsApp que eu criei. Entra na minha bio, naquela partezinha azul, entra lá e já bora pro grupo para você não perder essa oportunidade. Ó, a Fabi tá falando ótima ideia de criar os setores. Verdade, Fabi, também gosto muito. Fabi, eu sei que é uma pessoa extremamente organizada. E aí, pessoal, dentro desse planejamento das ações, a gente tem alguns pontos importantes. A reposição das atividades. Raquel, por que reposição das atividades? Porque muitos alunos não fizeram. Muitos alunos não participaram do remoto, então a gente precisa repor, a gente precisa correr atrás do tempo perdido. Como que eu organizo isso, Raquel? Depende de escola para escola. Qual é a sugestão que eu dou? Que vocês possam, junto com os professores, criarem os mapeamentos de que pé que está a aprendizagem de cada um desses alunos, verificar até onde que eles avançaram ou não, e aí sim, vocês começarem a pensar quais são as atividades que vocês conseguem propor para esses alunos avançarem. Vai sempre ser diferente de turma para turma, de sala para sala, professor para professor. Mas o que eu sugiro é que, além de tudo dentro de sala, vocês pensem, se vocês tiverem, né, essa opção, em professores que estão, por exemplo, trabalhando para uso da biblioteca ou para outros fins, e que sejam professores que estão ali na escola, mas não estão o tempo todo com os alunos, para que eles também possam contribuir nesse momento. Aí, ó, a Fabi falou que já anotou a data de 11 de agosto para não perder nada. 20 horas, hein, galera? A segundo ponto importante dentro do planejamento das ações são as medidas de prevenção. Cada região tá tendo algumas medidas, mas algumas são um protocolo básico, né? Higienização constante das mãos, manutenção das máscaras limpas, as máscaras não podem estar úmidas, enfim, uma série aí de protocolos que a gente tem que seguir, né? Raquel, meu professor não está seguindo, o que eu faço? Chama ele no cantinho. Chama ele no cantinho e fala, ô fulano, extremamente importante que você mantenha a distância, é extremamente importante que você mantenha a higienização das mãos, extremamente importante que você use a máscara corretamente. É cansativo? É. É difícil? É. Tem desafios? Demais. Eu recebi uma cartilha do pessoal lá de Bonfim, onde eu fiz a formação continuada deles, 40 horas de formação, para os professores em Bonfim, e dentro dessa cartilha maravilhosa, o pessoal da fonoaudiologia que fez, uma das coisas que eles colocam e que é muito importante é o cuidado com a voz nesse momento. Por quê? Porque estaremos com máscara. Quantas de vocês se sentem cansadas em falar por um período maior com máscara? Imagina um professor em sala tendo que falar mais alto para que esse aluno escute porque o som fica abafado pela máscara. A dica que eu mais gostei dentro da cartilha, que já é uma coisa que muitos professores faziam sem máscara, mas faziam porque a sala era cheia e o barulho alto, é o uso daqueles microfones individuais, aqueles pequenininhos que coloca aqui assim, sabe? Que tem um negocinho que prende na roupa.
esqueci o nome desse microfone, mas esse tipo de microfone é muito, mas muito, muito legal de fazer uso nesse momento. Né? Existem alguns com valor baixo para se adquirir. Se vocês já derem essa sugestão para os professores de vocês, muitos vão poupar a voz. E não é porque só tem 9 alunos em sala que ele vai conseguir falar baixo, porque o distanciamento desses alunos é grande. O espaço usado é praticamente o mesmo de quando tinha 35, só que só com 9. Então, usar, né, ter a possibilidade de comprar esses microfoninhos, né, e os professores fazerem uso é uma possibilidade muito grande para que esses professores não sobrecarreguem as cordas vocais, ainda mais depois de tanto tempo fora de sala, muitos deles perderam o alcance que eles tinham da voz. Até retomar isso demora. Então, muitos podem ter faringite, laringite, dor de garganta crônica, outros problemas e levar a um afastamento que talvez, se ele estivesse fazendo uso, não seria necessário. Pensar essas coisas é muito legal para que a gente poupe os nossos professores e que eles se sintam melhores. Olha as dicas aí. Então, dentro da prevenção, uma das coisas é essa, né? É você já propor para os seus professores coisas que facilitem para que eles não se sintam tão mal nesse retorno em que a gente sabe que vai ser difícil. Eu fiz uma palestra e falei por 6 horas seguidas com máscara. Gente, e tudo bem que eu estava com o microfone no início. Depois eu até larguei um pouco o microfone porque o alcance não estava tão bom do microfone. Eu fiquei destruída. E olha que eu falo muito, eu tenho falado muito e mesmo assim eu fiquei destruída. Então imaginem os nossos professores retornando. Outra coisa fundamental é divulgar na escola inteira, em todos os espaços que vocês puderem, os protocolos de higiene. Ficarem atentos a como que está a formação do pessoal da cantina, se está sendo suficiente, se eles estão sabendo o suficiente para que eles tenham um retorno seguro também. Eles estarão lidando com a comida da escola, né? A gente tem que ter um cuidado muito grande. Então, tudo isso são coisas que a gestão precisa pensar para que esse retorno seja cuidadoso. Outra coisa importante, analisar o que aconteceu no online. Fazer aí um retrospecto do que deu certo, o que não deu certo, o que foi bom, o que não foi bom, o que pode ser mantido até agora no presencial. Quais são as coisas melhores e piores para se fazer nesse momento. Então, é fazer um checklist aí de tudo que foi legal e que não foi do online. Raquel, mas eu vou continuar no online ainda. Como que eu vou lidar com as duas frentes? Bom, cada escola está organizando de um jeito. Na nossa, por exemplo, eu estou no remoto para poder auxiliar quem está no remoto. Então, estou ficando de cá, fazendo toda a parte, vou pôr entre aspas aí, administrativa, né, de demandas de cá, para auxiliar as meninas que estão lá no presencial. Tá fácil? Não tá. Tá fácil para elas? Eu imagino que pior ainda do que para mim, que estou aqui ainda dentro da minha casa, né? Mas logo eu estarei revezando com elas para auxiliá-las nesse momento que é muito desafiador. Bora lá! Quarto item, dedicação. Raquel, você tá me zoando? Não. Presta atenção. Dedicação com sabedoria. E por quê? Porque eu preciso de dedicar-me, eu preciso sim me dedicar. Não é porque eu tenho um cargo público que eu não estou nem aí para ele. Pelo contrário, o público precisa muito mais do que o privado. A gente tem aí escolas muito mais carentes do que as que são privadas. Então, nós da rede pública, a gente precisa se dedicar sim e muito para a gente ter uma escola legal, para a gente ter um ambiente que a gente se sinta bem, que a gente se sinta feliz. Mas todos, seja da rede pública ou da rede privada, precisa se dedicar com cautela, sabendo quais são os seus limites. Como que eu me dedico sabendo quais são os meus limites? O primeiro deles é o nosso tempo de trabalho. Quem aqui no remoto não trabalhou infinitamente mais do que trabalhava quando estava no presencial? Todos nós, eu duvido que tenha alguém que vai me dizer que não.
Principalmente no início, quando tudo era novo, a gente não sabia para onde a gente ia, o que que a gente ia fazer, como que a gente ia se organizar. Nossa, que loucura que foi isso para todos nós, não é mesmo? Mas chegou um momento que eu falei, peraí, eu preciso me dedicar a outras coisas. Eu tenho meu canal, eu tenho a minha família, eu já não estou conseguindo me dedicar à minha família como eu gostaria, eu preciso repensar. E fui repensando. Comecei a organizar o meu tempo de uma maneira diferente. E você precisa fazer isso também. Como que a gente faz isso? A primeira coisa é observar aonde que o seu tempo está sendo gasto. E aí, o tempo está muito seco aqui, galera, aí também. E aí, quando eu observo aonde que o meu tempo está sendo gasto, eu consigo simplesmente saber aonde dá para tirar e aonde dá para colocar. Ah, eu estou gastando X horas nas redes sociais. Você precisa disso tudo? Será? Se sim, ok. Mas se não, você vai rever. Eu estou gastando X horas com a escola e eu tinha, sei lá, 6 horas com a escola, eu tinha que gastar 4 horas e meia. Então, vamos rever por que essa 1 hora e meia todos os dias está excedendo? Será que a gente não está delegando bem? Será que eu preciso repensar aonde que eu posso gastar o meu tempo, aonde que eu posso delegar mais daqui, mais dali, mais assim, mais assado, né? Então, pensar aonde que cada uma das coisas está indo é ponto essencial para você conseguir uma gestão de qualidade. E aí, galera, não é só na escola, isso é para a vida, né? É você gerenciar o tempo da sua vida, gerenciar o tempo do que você deseja para que seja possível você alcançar outros objetivos. Raquel, e aí, o que mais você tem a me dizer? Olha, de coração, escreva. Escreva onde você está gastando o seu tempo. Se você está se sentindo sobrecarregada, escreva onde você gaste o seu tempo. Onde você gasta o seu tempo. Dessa forma, você vai conseguir tirar aonde que está gastando de uma maneira que não seria a ideal para ir para uma onde seja ideal. Outro ponto extremamente importante dentro da dedicação é você anotar o que você precisa fazer. Eu consigo ser dedicada se eu for organizada. Senão eu não sou nada, eu não saio do lugar. Eu fico ali andando em círculos o tempo inteirinho. É isso que você quer para você? Não, né? Então, se você quer ter uma gestão eficiente do seu tempo, tenha organização dos processos. Anote tudo que você for fazer. Assim você não vai se perder, assim você não vai esquecer alguma coisa que era importante, assim você não vai deixar algo que você não podia esquecer para trás. Beleza? Fazendo sentido para vocês? Aqui, ó, a Fabi tá falando verdade, o remoto foi puxado, foi desgastante por não conseguirmos colocar o horário. Atendia a todos da escola a qualquer hora, fora do meu horário oficial, exatamente. Eu tenho uma pessoa que eu acredito que esteja aqui na live, me fala se você tá aqui, Dani. Ela tem um canal que chama Humanamente Educar, e ela fala muito sobre essa gestão do tempo, como que a gente pode organizar algumas coisas para a gente ter mais tranquilidade para a nossa vida. Uma das coisas que ela fala muitíssimo é que a gente precisa ter um WhatsApp para o trabalho e um para a vida pessoal. Por quê? Terminou o meu horário de trabalho? Encerra. Sinto muito, acabou. É igual na escola, eu não estou mais ali. É óbvio que se tem uma emergência, é uma emergência, mas as exceções passam a não ser mais regras, e sim exceções. Aí, Dani, não é isso aí que você fala? Então, ter, né, um WhatsApp para o pessoal e um para o profissional é vida, vale a pena para vocês, tá bom? Raquel, você tem? Se eu contar para vocês a saga da história do meu WhatsApp Business, vocês rolam de rir. Eu vou contar nos stories, podem me cobrar que eu vou contar para vocês essa história. Então, para a gente ir finalizando, o quinto item, organização das atividades pedagógicas. É óbvio que eu não podia deixar de falar sobre isso. Como que eu consigo organizar as atividades pedagógicas já pensando nas intervenções? Como? Vamos lá. Primeira coisa importante é entender em que pé que está a sala. Raquel, mas eu tenho 3 bolhas para a mesma sala. O que eu faço? Você vai mapear cada uma das bolhas.
E aí eu tenho uma estratégia. Vamos supor que essa sala esteja com uma frequência de 3 bolhas, tá bom? O que fazer? Mapeou as 3 bolhas, viu cada um dos alunos em que pé que cada um tá? Se precisar, modifica as bolhas. E aí, coloque o mais equilibrado possível para facilitar o professor na hora dele trabalhar as intervenções. Então, criar bolhas em que os alunos estejam, nesse momento, um pouco mais equilibrados dentro da aprendizagem é o ideal. Aquela turminha que teve menos frequente, né, nas aulas online, aquela turminha que era melhor, que estava se saindo melhor. Então, tentar nivelar as bolhas de uma maneira em que você consiga ir ali mais equilibrado dentro do conteúdo que você for trabalhar. Isso vai facilitar demais, demais a vida de vocês. Vocês não fazem ideia. Mas, Raquel, eu só tenho uma bolha para aquela turma. O que que eu faço? Ah, vou explicar, Jarlene, peraí. O que que eu faço com a bolha? Eu só tenho uma bolha para essa turma. O que que eu posso fazer? Você pode deixar os alunos mais próximos nos níveis que eles tiverem. Então, vamos supor que eu tenho aqui 3, 4 alunos que frequentaram menos as aulas online. Deixa eles mais próximos. Ah, aqueles outros alunos ali eu deixo mais. Lembrando que tem os distanciamentos, mas se eles estiverem mais próximos, eu der uma atividade, um pode virar e ir dialogando com o outro e criando um equilíbrio ali, tá? Jarlene, o que são bolhas? Quando eu crio o retorno presencial, eu crio grupos de alunos que podem frequentar tal dia da escola. Então, vamos dar um exemplo prático aqui hoje. Hoje a gente teve 9º anos do ensino fundamental e 3º do ensino médio. Em nenhuma das salas eu tive mais de uma bolha, eu tive mais de um grupo de alunos para a mesma turma. Então, eu consegui que todos eles possam ir hoje, amanhã, depois de amanhã, depois e depois, seguindo aquela lista. Vamos supor que mais alunos comecem a querer ir. Eu vou criar mais um grupo, que a gente chama de bolha. Então, sei lá, a turma do 6º A, né? Eu vou falar do 9º A, vou falar assim para facilitar para vocês. Tem 2 grupos indo, tá? O grupo 1 e o grupo 2. A gente chama de bolha 1, bolha 2. A bolha 1 vai na terça, a bolha 2 vai na quarta. A bolha 1 vai na quinta, a bolha 2 vai na sexta. E aí, a gente cria esses grupos de atendimento dos alunos. É um termo que eles começaram a usar por aí está sendo usado e chegou aqui para a gente também, a gente segue seguindo aí os termos. Acho que deu para entender, né? Deu? Beleza, acabei de ver sua mensagem aqui. Vamos lá, galera, para a gente ir finalizando, não tem pergunta na caixinha, então bora ir finalizando 7h30 na lata. Olha lá o que eu falei da importância de sermos pontuais. Fez sentido para vocês? Alguma dúvida tá ficando? Alguma coisa que vocês não entenderam, que vocês querem que eu fale mais? Manda aí para a gente ir finalizando por aqui, tá bom? Ó, o que eu quero falar com vocês para a gente poder ir finalizando? Quem ainda não tá no grupo do WhatsApp, entra para o grupo, galera, não percam a oportunidade. Eu vou fazer essa primeira turma com algumas coisas diferentes, porque vai ser a turma primogênita, né, desse programa de acompanhamento exclusivo aí que eu tô fazendo. Então, se você tem interesse em fazer parte dessa mentoria, a mentoria vai acontecer por 4 meses seguidos, tá? Eu vou ficar com vocês até dezembro, grudadinhos, todos os dias, a cada 15 dias com aula presencial e todos os dias lá no grupo do WhatsApp, mandando, vendo conteúdo, tá? Então, nesse momento, o que é importante? Se é um objetivo seu, se você tem alguma coisa que você quer evoluir, crescer, melhorar, que está empacando, que não está caminhando bem, é o momento de você pensar se você está pronto. Eu não sugiro que você entre para uma mentoria se você achar que você não vai ter tempo. Mentoria precisa de tempo, é igual uma faculdade, é igual um mestrado, é igual um doutorado, a gente tem que se dedicar para a coisa fazer e acontecer. Eu não faço milagre, nem você, nem ninguém além do nosso querido Deus, tá? Então, nesse momento, se você quer crescer, você precisa
colocar uma injeção de tempo aí para que isso aconteça. Ou se você quer mudar ou melhorar alguma coisa que não está caminhando bem, você depende de se dedicar, não tem outro jeito da gente sair do lugar, com muita dedicação, muita. E ó, lembrando, dedicação com sabedoria, tá bom? Érica tá agradecendo, Eilica tá agradecendo, Dani tá agradecendo, tem perguntas aqui, peraí, deixa eu ver aqui. Você tem sugestão de mensagem de acolhimento para os professores? Menina, mandei no grupo hoje algumas, sabia? Mas depois me chama lá no direct que eu te falo, tá bom? Tem algumas sim. Sempre legal a gente pensar em mensagens, né? Para acolhimento deles. Mas pode me chamar lá que eu te oriento, tá bom? Não tem problema não. E vamos lá, galera, acabando mais uma live. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha contribuído, espero que tenha ajudado vocês nesse momento, beleza? Um ótimo retorno para quem está retornando em segurança. Não esqueçam de seguir os protocolos. Não existe outro jeito da gente ter essa caminhada em segurança. Beijo grande, ótimo finzinho de noite e até amanhã. Beijo, tchau!